Será que nós somos capazes de demonstrar gratidão a Deus? É isso que nós vamos analisar no Salmo de hoje, Salmo de número 16, onde Davi retrata a sua gratidão ao Eterno. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. E hoje a gente vai analisar o Salmo de número 16, onde Davi expressa palavras de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele tem, por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Quantas vezes na nossa vida nós paramos para demonstrar gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas? No Salmo 16, versículo 6, nós já temos escrito assim: aprazíveis e amenos são os lugares a mim destinados, bela é a minha herança. Quão aprazíveis são os meus caminhos, os lugares por onde Deus me colocou, os caminhos aplainados, quer dizer, planos, suaves. Quão bela é a minha herança. A gente poder parar para olhar a nossa jornada. Por isso Davi fala dos caminhos, os lugares, parar para observar a nossa jornada e demonstrar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos permite. Mais uma vez, nós vamos usar as palavras do Rabino Chaim Kanievski, ele que nasceu na Polônia e com apenas 6 anos, ele com a sua família migrou para Israel. O que acontece com a mente de um menino ou da sua família quando eles mudam para um país novo? A gente deve se lembrar que Israel como nação surgiu apenas em 1948, quando Chaim Kanievski tinha seus 20 anos. E ele, ainda criança, mudou para aquilo que era um país, um território sob domínio inglês. E aí Chaim Kanievski nos conta que quando ele e sua família migraram para Israel, eles foram habitar numa casa que já tinha outra família. E aí colocaram uma divisória, as paredes com divisórias muito finas, de forma que dava para ouvir o que se conversava no espaço que pertencia a outra família. E aparentemente o vizinho, que morava na mesma casa que eles, começou a ouvir as conversas e ele se tornou um admirador da família de Chaim Kanievski, especialmente de seus pais, pelo resto da vida. E esse vizinho enviava regularmente presentes em dinheiro, tzedakah, e roupas para a família. Isso é o que acontece quando as pessoas se comportam corretamente. Se tivesse uma parede fina em que desse para ouvir tudo o que você fala, tudo o que você faz, o seu vizinho ficaria orgulhoso de ser seu companheiro ou ele seria envergonhado por morar junto com você? E é nesse sentido que Chaim Kanievski nos aponta. Mesmo morando numa casa compartilhada, eles conseguiram demonstrar um espírito de gratidão a Deus constantemente. E ele cita que o Gaon de Vilna, um grande rabino, uma vez disse que a melhor maneira de ser uma influência positiva para uma pessoa é melhorar a si mesmo. Muitas vezes a gente quer que os outros mudem, mas a melhor forma de nós influenciarmos as pessoas a mudarem positivamente é através da nossa mudança. E Gaon de Vilna dizia assim: se você tem um copo grande, cercado por outros copos menores, então continue a despejar a água ou qualquer líquido no copo grande. E isso vai fazer com que ele transborde a ponto de que o seu líquido possa encher os copos menores. Se a gente começar a encher os copos pequenos, despejando o conteúdo do grande neles, o copo grande eventualmente vai ficar seco. E aí os pequenos provavelmente também não ficarão cheios. Enche o copo grande. Shaul Hachalia fala a respeito disso. E ele diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 26 e 27. Pois assim corro eu, não como uma coisa incerta. Assim combato, mas não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Às vezes a gente dá tanto para os outros e esquece de nós mesmos. Isso não é positivo. Você tem que se encher. Você tem que ter a vida plena na presença de Deus. Foque na sua vida espiritual, porque daí você vai ser capaz de encher o seu cálice transbordar, para daí sim, desse transbordamento de dentro de você, poder alimentar outras pessoas, saciar a sede espiritual de outras pessoas. Essa é uma visão importante. A família de Chaim Kanievski, quando veio da Polônia para Israel, estava focado na vida espiritual deles, e essa vida espiritual deles fez com que outras pessoas pudessem ser inspiradas a servir a Hashem. Esse é o conceito que a gente tem que buscar para a nossa vida. E quando nós demonstramos gratidão, as heranças, as bênçãos caem em lugares agradáveis a nós, é porque nós estamos agindo de maneira adequada na presença de Deus. E aí o Salmos, capítulo 16 ainda, versículo 7 nos diz algo muito interessante no versículo 7. Bendirei ao Eterno que me guia, e até de noite me adverte o coração. Rav Chaim costumava falar do Midrash Tehillim, que indica um conselho dado para o bem do céu, não para servir a uma agenda pessoal. Ele não trabalhava dessa forma. Quando alguém dá um conselho, já falei sobre isso, com os olhos voltados para o céu, procurando o bem do outro, de acordo com a vontade de Deus, esse conselho está destinado a alcançar resultado diante de Deus. O resultado positivo desejado, ele vai ser alcançado. Toda vez que a gente aconselha a pessoa esperando resultados positivos e aquilo vai gerar algo bom para nós em benefício pessoal, isso não gera algo positivo. Mas quando a gente olha e aconselha focado na vontade de Deus para aquela pessoa, aí sim vai gerar resultado positivo. De fato, Chaim Kanievski aprendeu a lidar com isso. Nos seus mais de 90 anos de vida, ele aprendeu a aconselhar muitas pessoas. E muitas pessoas vinham para receber seus conselhos. Uma grande variedade de temas, de questões familiares, de questões de trabalho. As pessoas vinham, perguntavam e ele as aconselhava sempre de maneira positiva para o bem daquela pessoa. E como é bonito ver que a gente pode transformar positivamente a vida das pessoas. Uma multidão de pessoas que muitas vezes chega com a sobrancelha baixa, cabisbaixo, e daí essa mesma pessoa, depois de conversar com um rabino consciente da sua relevância espiritual, sai dali com o coração leve, com um semblante mais suave. Como é bonito ver isso, perceber que um conselho dado através da sabedoria divina transforma imediatamente a pessoa de um semblante cabisbaixo e triste para um semblante de esperança e de alegria. Aí Chaim Kanievski nos conta que nem sempre os conselhos são iguais, embora os problemas possam parecer semelhantes, embora os problemas possam parecer se encaixar. O meu problema eu resolvo e ao mesmo tempo eu resolvo e ajudo o seu problema a ser resolvido também. Aí ele nos conta um exemplo no seu livro, nesse livro aqui, Chaim Kanievski no Tehillim. Ele traz para nós um exemplo muito interessante e conta que uma vez uma yeshiva, uma instituição de ensino religioso de Israel, estava precisando de um rabino jovem que fosse contratado ali para aconselhar os jovens alunos. E aí vieram perguntar a opinião do rabino Chaim Kanievski acerca de um jovem rabino que eles conheceram. E aí Chaim Kanievski dizia assim: olha, esse jovem é uma joia rara. Ele é sábio. Ele tem anseios de crescer espiritualmente, de aconselhar as pessoas. Vocês vão fazer muito bem em contratar esse jovem. Aí aquela yeshiva foi lá até aquele jovem, então fez uma proposta para ele. E ocorre que aquele mesmo jovem veio pedir o conselho do rabino Chaim Kanievski. Olha, tal yeshiva veio tentar me contratar, o que eu devo fazer? Será que eu devo aceitar o convite e trabalhar para essa yeshiva ou não? Daí, olha o que Chaim Kanievski fala para o jovem. Essa yeshiva
querer te contratar é uma coisa muito boa, mas eu te aconselho a não aceitar. Permaneça estudando um pouco mais antes de aceitar um convite de uma yeshiva, porque são muitas responsabilidades. Ao dar esse conselho para o jovem, aquele jovem nem sequer sabia que a mesma yeshiva havia buscado o conselho do Rabino Chaim Kanievsky sobre contratá-lo. Então por que ele foi incoerente? Passou mais uns dias, o jovem respondeu a yeshiva e eles vieram até o Rabino Chaim Kanievsky e falaram: não estamos te entendendo, Rabino, você está sendo incoerente. Porque olha só, você veio até nós e falou que aquele jovem era uma excelente escolha e nós devíamos contratá-lo. E você mesmo deu o conselho para aquele jovem, falando que ele não devia aceitar o nosso convite. Como é que você pode fazer isso? Por que você disse para a gente tentar contratá-lo? Aí Chaim Kanievsky calmamente olha para o responsável da yeshiva e fala: olha, não há incoerência, não há contradição alguma no meu conselho. Cada pessoa vem até mim pedir uma orientação e merece o melhor dos meus esforços para guiar no melhor caminho para ela. O melhor caminho para vocês seria contratar aquele jovem rabino. Mas o melhor caminho para aquele jovem rabino era continuar estudando. Então, vocês vieram com um pedido. O melhor para você é esse jovem. O jovem veio com um pedido. O melhor para ele, embora fosse bom ser contratado por vocês, era continuar estudando. Mas veja bem, eu dei um conselho, eu não dei uma ordem. Conselhos servem também para isso. Muitas pessoas vêm e buscam conselhos e não seguem. A Torá fala: quando alguma coisa te for difícil, vá até o líder que está diante de você e peça o conselho, peça a direção, uma demanda, e tudo aquilo que ele te ordenar fazer, você deve fazê-lo. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas nesse caso especificamente está falando de uma ordem, não de um conselho. Quando você dá um conselho, você tem que ter a certeza de que você ofereceu o seu melhor para aquela pessoa. O melhor conselho, sem interesses pessoais. E aquela pessoa vai ter o direito de seguir o seu conselho ou não. O que a gente vê hoje muitas vezes é a pessoa dar um conselho e parece que está te dando uma ordem. E se ela está te dando uma ordem, obviamente aquilo não é um conselho. Conselhos são bons quando buscam trazer a melhor opção, quando buscam oferecer a vontade de Deus para aquela pessoa. Mas isso não significa que o conselho deve ser uma ordem para as pessoas. Então, nesse exemplo usado pelo Rabino Chaim Kanievsky, ele não foi incoerente. Ele aconselhou a yeshiva e aconselhou ao jovem, sempre visando o melhor para os dois casos. E isso é muito importante. Você saber dar conselhos quando você estiver na condição de aconselhar. Você poder aconselhar positivamente tanto a pessoa A quanto a pessoa B, e elas serem capazes de escolherem seus próprios caminhos, seguindo ou não seus conselhos, não suas ordens. Tá? Isso também nos ajuda a manter um certo grau de humildade diante das pessoas. E na sequência do Salmo 16, nós temos um versículo bastante conhecido para quem reza o Shacharit diário: Shivtzi Adonai lanevdi tamid. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Rav Chaim, mais uma vez aqui, ele observa um outro rabino chamado Rosh, em Orhot Chaim 35, fala assim: a sua lembrança, a lembrança de Deus, da sua boca, não sairá, dia e noite. Dia e noite. Estar consciente de que nós estamos na presença de Deus e falar palavras de acordo com a vontade de Deus. De fato, a Torá tem uma regra para esse efeito. Se você ler Devarim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, há uma mitzvah: guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus. Guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus. O salmista fala: Shivtzi Adonai lenegdi tamid. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Rabbeinu Yonah, em Shaarei Teshuvah 3:27, fala assim: é proibido esquecer a Hashem.
Não é você se lembrar de Deus quando você quer, ou quando você está necessitado, mas é proibido você se esquecer de Deus em qualquer momento do seu dia. Todos os dias a gente tem que estar focado em Deus. Nós temos no nosso canal a playlist dos devocionais de 5 minutos. 5 minutos de devoção diária tem o poder de fazer uma transformação na sua vida espiritual. 10 minutos tem um poder muito maior. E às vezes as pessoas elas acham que meramente ouvindo um devocional isso vai transformar o dia delas. É claro que ouvir um devocional é relevante, mas você refletir sobre a palavra ali ensinada, refletir sobre a sua vida, conectar-se com Deus é fundamental. E, como disse Rabbeinu Yonah, é proibido esquecer de Hashem em qualquer momento do seu dia, de dia e de noite. Estar constantemente ciente da providência divina. Isso é o que vai resultar na pessoa ser guiada por um caminho adequado. E isso nos conduz ao próximo verso, Salmos 16, versículo 9, que fala: por isso se alegra o meu coração, se regozija a minha alma e descansa seguro o meu corpo. Olha que interessante. Por que se alegra o coração de Davi? Porque o Senhor está sempre à sua presença. Porque ele colocava o Senhor, o eterno Deus, sempre diante dos olhos dele. E aí, Deus estando ao lado dele, sempre diante de Davi, ele sentia que ele não seria abalado. Por isso, o coração está sempre alegre. Existe um texto muito relevante no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, o livro da sabedoria, ele sempre vagueia entre as situações da vida e ele fala das futilidades. Inútil é tal coisa, inútil é isso, vaidade de vaidade, isso é vaidade, você não precisa disso. E no penúltimo versículo desse livro de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. E como Chaim Kanievsky explicava esse versículo, como ele explicava esse contexto? Ele explicava de uma forma muito simples. Ele fala que na nossa vida, tudo é uma sucessão de zero. Zero, 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 zero. Tudo é uma sucessão de zeros, de nada, de vaidade. Mas se a gente colocar o 1 na frente, vira um número gigante. O que é esse 1? O 1, Adonai Echad. Se no meio de um monte de zero da sua vida, lá na frente você colocar o 1, ele passa a ser valioso. Olha que lição simples e importante, muito relevante. Esse 1 é a referência ao eterno Deus. Diariamente, ao despertarmos pela manhã, devemos nos lembrar de Deus, lembrar das palavras de Davi: Shivtzi Adonai lenegdei tamid. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim, à frente. E o Salmo 16 termina também como um gesto de gratidão. Salmos 16, versículo 11 nos diz: far-me-ás conhecer a vereda da vida. É Deus quem nos faz conhecer o caminho da vida. Em tua presença a alegria se torna plena. À tua destra as delícias são eternas. Olha que relevante isso. Muitas vezes na nossa vida nós nos deslumbramos com bens materiais, com riquezas, mas é na presença de Deus que há delícias perpetuamente. Sobre isso, Rav Chaim nos conta uma experiência de que uma vez um jovem noivo, os noivos são cheios de expectativas, os jovens são cheios de expectativas da vida. Então esse jovem noivo vai até ele, antes de iniciar a vida de casado, e faz aquela pergunta de praxe: o que eu devo fazer no meu casamento? O que eu devo buscar? E Chaim Kanievsky fala para ele: aprenda a Torá diligentemente. Essa é a melhor orientação para você. Frequentemente, ele costumava aconselhar os jovens. E ele dizia que a gente deve evitar a prática de seguir os outros. Em inglês fala seguir os Jones.
que é isso? É você olhar para a vida daquele que está prosperando financeiramente, a família dos Jones, a família, sei lá. Olhar para aquele que está prosperando e querer segui-los, querer seguir os passos daquela pessoa. Essa conduta, que deriva do traço básico dos ciúmes, da inveja, destruiu muitos lares e levou pessoas à falência, ao endividamento. Será que a gente realmente precisa disso? Será que a gente realmente precisa daquilo? Perceba que nesse salmo, Davi fala da gratidão a Deus por todos os lugares, por todas as bênçãos recebidas. E aí quando a gente olha para esse texto e a gente tem essa reflexão, que a gente não precisa querer ser igual à família do outro, não precisa querer prosperar igual ao outro. A herança, os bens, nos caem em questões positivas, em lugares aplanados, em lugares de bênção. A gente não precisa querer ser igual ao outro, ter a mesma riqueza que o outro. A nossa riqueza tem que ser espiritual. Qualquer pessoa com um pingo de bom senso, dizia Chaim Kanievsky, educará cuidadosamente a si mesmo e aos membros de sua família, seus filhos, sua esposa, sobre a importância vital de estar satisfeito com o que tem, com aquilo que Deus deu, e não ficar perseguindo sonhos de riqueza dos outros. Até porque existe uma Mishnah em Pirkei Avot capítulo 4, a primeira Mishnah, que nos diz: quem é rico? Aquele que é feliz com o que possui. Se a gente mostrar gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele faz vir sobre nós, se a gente colocar Deus todos os dias, sempre em nosso pensamento, adiante de nós, como disse o salmista, tenho sempre posto o eterno diante de mim, aquela sucessão de zeros. Quando a gente colocar o o Echad, Hashem Echad, diante de nós, isso vai transformar a nossa vida na nossa riqueza, naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, esse salmo precioso, salmo de número 16, e quero lembrá-los, que se você quiser ouvir todos os salmos, acessa aí a playlist, estou deixando aqui no finalzinho já, a playlist dos salmos. Os salmos têm o poder de nos conectar com Deus diariamente. Não ouça apenas o salmo do dia ou o salmo da semana. Coloque a playlist para tocar, ouça os salmos diariamente, leia, medite na palavra de Deus. Isso vai fazer com que se cumpra na sua vida as palavras de Davi. Shivtzi Adonai Lenegdi Tamet. Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo. Shalom.